Meu nome é Marlene Martins Manzano Bueno. Eu estou com 7.0. Na melhor idade, é a que eu tenho. Eu tenho 20, tenho 30, tenho 40, mas eu também tenho 70. Meu neto, ele sempre eu ajudei a a cuidar deles, porque eles trabalham muito e tal. E os avós têm esse papel também, de ajudar. Então ele ficava em casa e tal. Na época da pandemia, ele aí precisava ficar mais ainda em casa, tá. E eu também não podia estar saindo, porque eu cuidava também da minha mãe, que já era, bem idosa, né. Aí, você imagine, ele em casa, ele já precisava fazer as aulas pela internet, que é o que tinha naquela época da pandemia. Nós ficamos uns 6 meses na praia. Aí fazia aula e depois piscina, praia, né. E depois viemos para cá, tá. Só que aí pensa, só ficar em casa. Tudo bem que tinha bastante coisa para fazer, porque tinha o serviço, tinha o neto, tinha a mãe, o marido, a gente. Aí, sabe aquele mas não tinha mais ninguém para a gente conversar, para a gente, né. E eu gostei muito das aulas que eu acompanhava com ele, tá, pela internet. Eu falei assim: "Também vou querer". Aí eu comecei a procurar. E na hora de procurar, eu disse assim: "Bom, eu já tenho uma faculdade de humanas, uma de exatas. Eu preciso encontrar uma que eu tenha palavras, conteúdos que eu tenha que realmente estudar e que sejam do desconhecimento da minha rotina", né. Aí eu falei assim: "O biomedicina é muito para mim, eu nem acho que nem passo no vestibular, vou fazer biomedicina", tá. Aí eu encontrei a Unibrasil, que eu estou adorando, tá. E eu acho que o EAD é fantástico, porque você tem todas as aulas gravadas. Aquilo que você tem de dúvida, você pega com os professores, tá. E você tem a oportunidade de repetir quantas vezes forem necessárias, tá. Então eu acho, assim, fantástico. Além do que, o EAD é sempre mensalidade mais barata. E você tem sempre aulas. Eu nasci em Apucarana. Nós nos mudamos para Cianorte, eu tive toda a minha adolescência lá, eu me casei lá, o meu marido era daqui de Curitiba, ele foi para lá para me buscar, começamos a namorar, hoje estamos com 53 anos de casados, tá. E lá em Cianorte eu comecei a fazer faculdade, e eu fiz pedagogia, porque é o que a gente tinha lá. Essa faculdade ficava a 150 quilômetros, era lá em Paranavaí, mas eu fiz a minha faculdade, tá. Depois de Paranavaí, nós nos transferimos para Jandaia, que ficava um pouco mais próximo, tá. Eu me formei, dei aula, fui coordenadora pedagógica, fui diretora. Eu tinha um aluno, quando eu dava aula, de 2ª série, do fundamental, tá. Este aluno, ele estudou comigo e eu sempre dizia: "A gente sempre tem que estudar, a gente tem que passar por cima de todas as dificuldades, é só você botar na planilha", planilha no sentido de dar foco, tá, "e você vai encontrar solução. Mas a gente tem que estudar, tem que sempre estar correndo atrás e tal". E todos os dias, enquanto você não estudar alguma coisa, não vai dormir. Levanta e tenta estudar alguma coisa, porque a gente tem que evoluir todo dia, a gente tem que crescer todo dia, tá.
tá? E esse aluno, depois eles tiveram que se mudar de cidade, e para onde eles foram não tinha escola, não tinha nada. E ele, depois de muito tempo, ele me procurou, através do telefone da minha mãe, que era o meu sobrenome. Ele me procurou, que ele já estava formado, e ele disse que passou uns 3, 4 anos sem poder estudar, porque estava numa cidadezinha lá, que não tinha escola. Mas disse que ele estudava todos os dias aquelas mesmas lições, que era do 2º ano. E depois ele estudou, fez... supletivo que se chamava naquela época. Ele fez supletivo, ele é juiz. Ele é juiz, ele passou em 1º lugar no concurso. Isso dá a certeza de que não existe idade, não existe eu estou velho, não existe eu já perdi muito tempo. O tempo é aquele que está diante de você naquele momento, é aquele. Isso eu acho assim, até o último dia. A pessoa tem que estar estudando. E depois eu comecei a fazer processamento de dados. Tá? Fiz a faculdade, me formei, fiz concursos. O primeiro concurso que eu fiz foi para o Banco Central. Eu passei, mas bem na hora que me chamaram, eu estava grávida de 5 meses e de gêmeos. Né? Então, falei assim, não vou, não quero. Eles falaram assim, mas a senhora passou num concurso. Eu falei assim, mas eu não posso ir. Aí eu abandonei aquilo e depois eu fiz concurso para a Telepar. Passei, fui lá ser programadora um tempo, depois fui para análise, desenvolvi sistemas lá, depois fui gerente lá na Telepar. Lá eles tinham assim, gerente de seção, divisão e departamento. O departamento era o maior. E depois era a diretoria, mas mulher não ia chegar à diretoria naquela época, mas eu cheguei a departamento. Tá? Foi muito bom, uma empresa fantástica. Tá? Me aposentei lá. E depois que eu me aposentei, ainda fui trabalhar. Primeiro fui trabalhar de boia fria, terceirizado, né? Trabalhei em várias empresas, fiz projetos para a Copel, projetos para a Votorantim, vários projetos. Tá? E depois trabalhei num desses projetos, eu trabalhei no HSBC. E lá, depois que eu terminei o projeto, foi um projeto de BI. Você falou de processamento, né? E eles me convidaram para gerenciar um projeto que eles tinham de home broker. Fui para lá. Aí fui trabalhar como empregada de novo, não por contrato. Falei assim, pelo menos aqui a gente vai ter férias, né? Aí fui lá, fiquei 5 anos trabalhando lá. Foi também uma experiência assim fantástica, tá? Aí depois eu falei assim, não, agora eu vou me aposentar, não quero mais, não. Porque aí já estavam os filhos já crescidos e tal, todos os filhos já formados. Aí eu falei assim, não, agora eu quero viajar. Ninguém consegue viajar todo o tempo, né? No começo você viaja, depois você quer curtir também a casa, curtir, né? Aí parei com tudo isso, depois já tive netos, 2 netos. Tenho um menino e uma menina. O André Luiz nasceu numa segunda-feira e a Beatriz nasceu no sábado. São filhos dos meus filhos gêmeos. A menina teve um menino e o menino teve uma menina. Então eu tive filhos gêmeos e netos que eu posso dizer que são gêmeos. Eles são lindos, é a vida da gente, sabe? Eu achei assim,
ter filhos é uma bênção, ter netos é uma bênção dobrada. Todas as faculdades que eu fiz, é preciso dedicação, é preciso estudar, é preciso se dedicar. Naquele tempo tinha dificuldade, hoje tem dificuldade, eu preciso realmente me debruçar em cima e eu tenho que estudar, tá? E o estudar é aquilo, é ver de novo, é fazer rascunho, é fazer, às vezes, imprimir a apostila, ou mesmo no PDF que tem lá dos livros, você grifar, você ir atrás de pesquisar diferente. Eu pergunto para meus filhos, mas e tal coisa, é assim, 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 como que é? Como que, sabe? Conversando. Olha, de todas as etapas da minha vida, eu tenho amigos que ainda são meus amigos, tá? Então tem da época que eu fiz pedagogia, da época que eu fui professor, da época que eu morei em Cianorte, e daqui da biomedicina tem uma moça que, nossa, a gente é muito estuda, quando eu estou com dúvidas eu pergunto para ela, sabe? Então esse convite, em todas as etapas, você tem que estudar, você tem que ir atrás e você se alicerça com amigos. A primeira coisa que eu faço, eu leio o livro, que é um PDF, tá? Que eu gosto, tá? Aí, ali eu já arrisco algumas coisas, já sei que complexidade que eu vou enfrentar, tá? Depois eu assisto às aulas e faço as atividades. Logo no começo, eu terminava essa aqui, ia para a atividade e já respondia. Às vezes, até porque eu não tinha fixado aquilo, às vezes eu errava, sabe? Aí essa minha amiga falou assim, não, espere, não mande ainda, vamos estudar junto, vamos ver. Então, aí é assim que eu estudo. E depois que eu faço isso, aí eu tenho que me debruçar em cima de todas aquelas atividades, ler o livro de novo, marcar para poder fazer as provas. Para poder fazer as provas. E aquela parte escrita que a gente tem que fazer e tal, aí eu pesquiso. Tenho muitos livros dos filhos ainda estão lá em casa, eu vou atrás deles, vou atrás da internet e tal. Desde o dia que a gente nasce, a gente precisa do outro e a gente precisa aprender. E isto a gente tem que levar até o último dia da vida da gente. A gente nunca sabe tudo. O estudar é exercitar. Se o corpo precisa de exercício, a mente também precisa. E muito mais. E também não dói para fazer, né? Quem quiser estudar, quem quiser crescer, tem que procurar uma faculdade. Não existe essa, não precisa, atualmente o cara não precisa de faculdade para ficar rico. Não, realmente para ficar rico não precisa, mas para saber, para conviver melhor, é preciso. E aonde estão os melhores ensinamentos? São nas faculdades, tá? E o EAD é um ensino muito bom. Ele é, sabe, eu acho que ele é pensado para as pessoas que não têm aquela disponibilidade de estar todo dia ali na faculdade. A Unibrasil, ela se preocupa com a aprendizagem. E eu acho assim, as apostilas, elas são bastante modernas. Elas trazem sempre o embasamento teórico, que esse tem como fugir, né? Mas também o assunto atual daquele tema.
Isso eu acho, assim, importantíssimo, importantíssimo. As aulas presenciais, de laboratório que a gente tem são muito boas. Eu estou, assim, bastante entusiasmada para começar logo a fazer estágio, tá. Porque no estágio é onde você vai ver: "Não, eu preciso dar um foco maior nisso aqui". Lógico que a hora que você chegar no estágio, você não vai chegar lá sabendo tudo, mas a parte teórica você tem que estar sabendo. Tudo na vida, quando a gente consegue, a gente curte. Curte, tem que de corpo e alma, né. Tem que curtir isso, porque, né, eu vou estar com 7,1, né.